Olá! Começamos agora mais uma edição do Janela Internacional, programa da TVFPA dedicado às questões mundiais, política externa do governo Lula e política de relações internacionais do PT. Esta edição está sendo gravada no dia 22, segunda-feira, por volta das 10 horas da manhã, mas só irá ao ar no dia 24, a quarta-feira, às 15 horas. O programa de hoje será sobre o panorama internacional, comigo, Fábio Elcuri. Vamos começar pelo Brasil. Até o dia 15 de setembro, o Ministério das Relações Exteriores ainda estava esperando uma posição do governo estadunidense após a ameaça de restringir vistos para autoridades brasileiras previstas para participar da Assembleia Geral da ONU. Os ministros da Saúde, Alexandre Padilha, e da Justiça, Ricardo Lewandowski, ainda aguardavam a liberação do visto. No caso de Padilha, no dia 19, esse visto foi liberado, mas as autoridades dos Estados Unidos estabeleceram uma restrição de circulação a ele, que só poderia transitar por áreas específicas de Nova York. Como resultado, o ministro disse que não viajaria nessas condições. Esta crise dos vistos se intensificou após Donald Trump ter dito que haveria uma possibilidade de restringir a concessão de vistos a membros da delegação brasileira. Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU, já havia se manifestado sobre a decisão de revogar os vistos de membros da Autoridade Palestina e da Organização para a Libertação da Palestina neste ano. Ele afirmou ser um fato preocupante e lembrou que o acordo firmado em 1947 entre ONU e Estados Unidos estabelece o dever do país sede de garantir a entrada de representantes oficiais de todas as delegações. Ele disse: "Esperamos que os vistos sejam emitidos. Como já enfatizamos, no caso da delegação palestina, o acordo determina que o governo anfitrião deve facilitar a entrada de pessoas com negócios a tratar com esta organização", ao se referir à ONU. O presidente Lula viajou no dia 21 para participar da Assembleia Geral da ONU e outras agendas, que incluíam atividades sobre Palestina, meio ambiente e democracia. No próximo programa traremos as notícias sobre a participação do Brasil nas atividades em Nova York. Uma audiência pública da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social da Assembleia Legislativa de Minas Gerais foi realizada em Governador Valadares no dia 19, com o objetivo de debater os impactos da política anti-imigração do governo Trump e as condições de repatriação de mineiros deportados dos Estados Unidos. Ela foi solicitada pelo deputado estadual Betão, do PT. Foram relatados casos de perseguições, desaparecimentos, violações de direitos humanos e abandono forçado de bens, familiares, amigos e projetos de vida. Somente este ano, quase 2.000 brasileiros foram obrigados a retornar ao Brasil, a maioria de Minas Gerais. Há casos de prisão ilegal por mais de 2 meses, com restrição alimentar e de água, além de arcar com parte dos custos da detenção. Foi relatado o caso de um brasileiro que está desaparecido após ter sido orientado a permanecer em solo estadunidense, junto com a esposa, para acompanhar as investigações em andamento sobre o assassinato do filho, mesmo estando em situação irregular. Em outro caso, um brasileiro foi preso por agentes do ICE na frente do filho, uma criança, que ficou abandonada sozinha no banco de trás do carro após a operação. E também foram relatados casos de que, por falta de espaço, as pessoas acabam sendo presas nos escritórios do ICE e dormindo no chão em esquema de revezamento, sem direito à higiene pessoal ou mesmo a fazer uso de medicações prescritas e controladas, que são retiradas à força pelos agentes. Na Argentina, a perseguição judicial contra a ex-presidenta Cristina Fernández de Kirchner avançou mais um passo no dia 16, quando a Câmara Nacional Eleitoral do país anulou uma decisão judicial que permitia a ela exercer seu direito de voto. A decisão foi tomada por unanimidade e anulou uma anterior, de 18 de julho, que havia decidido manter Cristina no cadastro eleitoral após declarar que uma série de artigos do Código Penal e do Código Nacional Eleitoral eram inconstitucionais
por estabelecer a inabilitação absoluta e a exclusão do cadastro eleitoral de pessoas condenadas por crimes dolosos e sentenciadas à prisão. Esta decisão da Corte Eleitoral se baseou no caso Ministério Público Penitenciário, no qual o Tribunal Superior declarou as normas inconstitucionais, mas exigiu pelo Congresso uma revisão das regras vigentes, alertando para a imposição de regras genéricas e automáticas. No entanto, o Congresso não fez nada até o momento sobre o direito ao voto de pessoas condenadas. No dia 15, o discurso de Javier Milei, proferido desde a Casa Rosada, sede do governo argentino, expôs sua crença inabalável nas medidas econômicas de seu governo e num país em vias de resolver seus problemas econômicos. Como resultado da derrota eleitoral na província de Buenos Aires, ele acabou incluindo em seu discurso aposentados, estudantes e pessoas com discapacidades, grupos que tiveram leis aprovadas no Congresso, mas vetadas por ele. Também manteve sua insistência de que o pior do ajuste econômico já passou, mas enquanto falava foram ouvidos panelaços, tanto na cidade de Buenos Aires quanto em cidades da província de mesmo nome. Estudantes de universidades de toda a Argentina foram às ruas no dia 17 num chamado de sindicatos de professores e federações estudantis, e do qual participaram também sindicatos CGT e CTA, movimentos sociais e, como acontece toda semana em frente ao Congresso, os grupos de aposentados. Objetivo: rejeitar o veto presidencial à Lei de Financiamento da Educação, que garantiu os fundos necessários para que as faculdades não entrassem em colapso, as cátedras funcionassem, os salários acompanhassem a inflação acumulada e os alunos pudessem estudar em condições dignas. Com o protesto ocorrendo nas ruas, a Câmara de Deputados derrubou os vetos de Milei, as leis de emergência pediátrica e a Lei de Financiamento Universitário. As duas votações alcançaram uma maioria superior a 2/3. E a tentativa de apagar Cristina Fernandes de Kirchner da vida pública não deu certo, e a população foi às ruas de Buenos Aires neste 20 de setembro para manifestar apoio a ela quando se completam 100 dias de sua condenação e com pedidos pela sua liberdade. Na Colômbia, durante reunião com ministros no dia 15, o presidente Gustavo Petro anunciou que os Estados Unidos decidiram cancelar a certificação do país no combate às drogas, apesar dos avanços e dos esforços colombianos nessa área. Petro alertou que, após décadas de mortes entre policiais, soldados e civis colombianos, o esforço não protegeu o povo do país, mas, ao contrário, buscou impedir que as drogas chegassem à sociedade estadunidense. Também anunciou que a perda dessa certificação põe fim à dependência da Colômbia em relação aos Estados Unidos. Segundo ele, a dependência do Exército e das Forças Armadas colombianos em relação às armas estadunidenses acaba. Depois de uma postagem em seu Twitter, respondendo à Embaixada dos Estados Unidos em Bogotá, Petro afirmou: "Vocês estão começando com uma mentira factual, senhores da Embaixada dos Estados Unidos. O cultivo de coca cresceu durante o governo Duque e com a fumigação forçada. É a política dos Estados Unidos que fracassou. Para reduzir o cultivo de folhas de coca, o que é necessário não é glifosato lançado de aviões, mas sim uma redução na demanda por cocaína, principalmente nos Estados Unidos e na Europa." Esta é a segunda vez que a Colômbia passa por essa situação. Durante o governo de Ernesto Samper, entre 1994 e 1998, o país também perdeu o certificado. Bruno Rodrigues, ministro das Relações Exteriores de Cuba, apresentou no dia 17 à imprensa e ao corpo diplomático presente em Havana o relatório anual sobre o impacto do bloqueio econômico, comercial
e financeiro que os Estados Unidos impõem ao país. O documento se refere a março de 2024 a fevereiro de 2025, e os cálculos apontam prejuízos estimados em 7,5 bilhões de dólares, um valor que representa um aumento de cerca de 50% em relação ao período anterior. O governo cubano tem apresentado anualmente esse relatório à Assembleia Geral da ONU desde 1992. Vamos disponibilizar o link para o relatório aqui na descrição do vídeo. A polícia equatoriana reprimiu protestos populares na região rural de Julio Andrade, na província de Carchi. A rodovia E35, uma das principais do país, foi bloqueada por caminhoneiros e outros motoristas que estavam entre manifestantes que rejeitavam a decisão do presidente Daniel Noboa de retirar o subsídio ao diesel. Os manifestantes também denunciaram a crescente insegurança nas estradas do país, um problema que agrava as condições no setor de transporte e que o aumento dos preços dos combustíveis iria encarecer o transporte de cargas e impactar nos preços dos produtos básicos, afetando toda a população. A Polícia Nacional chegou a usar gás lacrimogêneo para dispersar as pessoas e desobstruir a via. Em resposta, os trabalhadores atiraram pedras e improvisaram barricadas. Após várias horas, a rodovia foi liberada, mas os manifestantes alertaram sobre a possibilidade de outros protestos se o governo não atender às reivindicações. Após esses protestos, o presidente Noboa declarou estado de exceção em 7 das 24 províncias do país. E no dia 17, estudantes da Universidade Central do Equador saíram às ruas da capital, Quito, apoiados por trabalhadores, professores e aposentados em uma manifestação exigindo a renúncia do presidente Noboa após a aprovação desse decreto de aumento do preço do diesel. Foram registrados atos de repressão pelas forças policiais, com uso de gás lacrimogêneo e dispositivos sonoros para dispersar os manifestantes. Também houve incidente com jornalistas que cobriam os bloqueios. Ainda na noite do dia 17, Noboa reafirmou sua intenção de convocar uma Assembleia Constituinte, retomando uma proposta de campanha que havia descartado após iniciar o seu mandato. E hoje foi confirmado esse referendo para o dia 16 de novembro. A perseguição política no Equador se aprofundou depois que a Confederação das Nacionalidades Indígenas do Equador, a CONAIE, denunciou o bloqueio de contas bancárias de seus líderes e organizações membros no contexto da greve nacional que ocorre no país. Segundo o comunicado oficial, as instituições bancárias justificaram a medida como uma resposta a ordens estatais que a CONAIE interpretou como ato de intimidação e criminalização do protesto social. Em comunicado, a entidade afirmou: o bloqueio econômico contra lideranças indígenas não é um ato isolado, mas parte de uma estratégia para criminalizar o protesto social. Agora vamos aos Estados Unidos, mas só por aqui, porque não temos visto. O presidente Donald Trump anunciou no dia 18 que iria designar o que chamou de Grupo Ativista de Esquerda Antifa como organização terrorista, descrevendo-o como um desastre doentio, perigoso e de esquerda radical e uma grande organização terrorista. Ainda disse que recomendaria a investigação de quem financiasse o grupo. Problemas. Segundo uma análise do Serviço de Pesquisa do Congresso dos Estados Unidos, divulgada em 2020, o Antifa é um movimento político antifascista de esquerda e não é uma organização centralizada, mas sim uma rede de grupos e indivíduos independentes, radicais e com ideias semelhantes. Nos Estados Unidos, o movimento Antifa é uma rede descentralizada com ativistas que se definem anarquistas, anticapitalistas ou comunistas e não possui uma liderança definida. A lei federal estadunidense inclui o combate ao terrorismo doméstico sob o governo federal,
Mas o país não possui uma lista de organizações terroristas domésticas. Além disso, como o movimento Antifa tem atuação doméstica, não pode ser incluído na lista de organizações terroristas estrangeiras do Departamento de Estado. Fica difícil, assim, saber como a medida de Trump será aplicada. E Trump esteve em viagem oficial de 3 dias ao Reino Unido e conseguiu projetar uma frente unida com o primeiro-ministro Keir Starmer em diversas questões e corroborar a aliança entre os dois países, apesar das tensões recentes. Seguem alguns pontos principais da coletiva de imprensa no dia 18. Trump não esperava que seria tão difícil resolver o conflito entre Rússia e Ucrânia e expôs seu descontentamento com Putin. Já Starmer disse que estaria liderando os esforços de apoio à Ucrânia. Um outro ponto, apesar de toda a destruição causada por Israel em Gaza, Trump sempre voltava para 7 de outubro de 2023, um dos piores dias da história da humanidade. E discordou de Starmer sobre a possibilidade de reconhecimento do Estado da Palestina, mas ambos concordaram em criticar o Hamas e não denunciar Israel. Trump elogiou o aumento de gastos militares dos países da OTAN e também criticou a saída dos Estados Unidos do Afeganistão, que chamou de desastrosa, mas sugeriu um possível acordo com o Talibã para que os militares dos Estados Unidos retornassem à base aérea de Bagram. Sobre esse ponto específico, no dia 20, Trump ameaçou o governo afegão de retaliação caso não devolvesse o controle de Bagram a Washington. Essa base aérea é um extenso complexo e foi a principal base das forças estadunidenses durante as 2 décadas de guerra no Afeganistão, que se seguiram aos ataques de 11 de setembro de 2001 pela Al-Qaeda. Milhares de pessoas foram presas no local por anos pelas forças militares dos Estados Unidos, sem acusação ou julgamento, durante a chamada Guerra ao Terror, e muitas delas foram abusadas ou torturadas. Ao retornar da viagem oficial ao Reino Unido, Donald Trump pediu que a Comissão Federal de Comunicações, que regula todas as transmissões dos Estados Unidos, deveria considerar a remoção de licenças de transmissão de quem o atacasse, reprimindo a mídia crítica. Após esse pedido sobre revisão de licenças de transmissão, o Pentágono disse que implementaria uma política para restringir o acesso de jornalistas. Repórteres deverão assinar um documento se comprometendo a não divulgar informações sigilosas ou documentos considerados sensíveis, mesmo que não sejam oficialmente classificados como secretos. A medida entraria em vigor dentro de 2 a 3 semanas e se aplicaria a todos os veículos de comunicação que cobrem a sede do Departamento da Guerra, o Pentágono. Em maio, o secretário da Guerra, Peter Hegseth, já havia restringido o acesso ao Pentágono após um vazamento de informações sobre ataques estadunidenses ao Iêmen, disseminado por meio de um grupo de aplicativo Signal, que gerou polêmica e levou a medidas mais rígidas para limitar a circulação de dados sensíveis. O Departamento ex-defesa, agora da guerra, não especificou como definiria quais informações seriam consideradas sensíveis e quais mecanismos empregaria para monitorar o cumprimento da regra. Agricultores do meio-oeste dos Estados Unidos temem o impacto das tarifas de importação impostas pelo governo Trump, uma medida que elevou custos de insumos, reduziu as exportações e mergulhou esse grupo em dívidas. Os pedidos de falência estão no maior patamar nos últimos 5 anos. No caso da guerra comercial com a China, houve uma drástica redução da compra de soja e milho dos Estados Unidos. A Associação Americana de Soja alertou para a forte queda das exportações e aumento dos custos de produção. Mesmo assim, pesquisas do Pew Research Center indicaram que 53% da população rural ainda aprova
a gestão Trump, acima da média nacional de 38%, sob as promessas de Trump de que a China ainda iria se curvar ante negociações e de que as tarifas tornariam o país grande de novo. Uma grande manifestação tomou conta de Lima, capital do Peru, liderada por milhares de estudantes, movimentos sociais e organizações de base, para expressar a rejeição à administração da presidenta Dina Boluarte e ao sistema político que a sustenta. As manifestações foram convocadas para 20 e 21 de setembro e organizadas principalmente por meio de plataformas digitais, sob o lema "O povo se levanta, dia do despertar peruano". Houve confronto com forças de segurança que impediam o acesso à Praça San Martín, o centro histórico da capital. O protesto se espalhou para a Avenida Abancay, onde a polícia usou balas de borracha contra civis e jornalistas. A mídia local e internacional confirmou que um grupo de manifestantes tentou entrar no Palácio do Governo e foi reprimido com gás lacrimogêneo pela polícia. Os protestos surgiram em resposta a uma crescente perseguição de insegurança e criminalidade no país e questionamentos sobre a legitimidade política de Boluarte, que diversos setores afirmam manter laços com figuras políticas como Keiko Fujimori, de uma família historicamente implicada com corrupção. Os manifestantes reivindicaram reformas profundas, maior transparência na administração pública e respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos, em um contexto marcado por descontentamento social e desconfiança nas instituições. Os Estados Unidos realizaram novo ataque contra um barco venezuelano, no que chamaram de ação contra narcoterroristas, desta vez resultando na morte de 3 pessoas. Em coletiva de imprensa no dia 15, o presidente Nicolás Maduro afirmou: "Não se trata de uma tensão, é uma agressão em toda a linha. É uma agressão judicial quando somos criminalizados, uma agressão política com declarações ameaçadoras diárias, uma agressão diplomática e uma agressão militar em andamento. A Venezuela está amparada pelas leis internacionais para enfrentar esta agressão." Falando sobre o caso, o presidente colombiano Gustavo Petro descreveu esse ataque como assassinato. Disse ele: "O governo dos Estados Unidos está assassinando latino-americanos em suas próprias terras, porque são suas águas territoriais. Eles não têm o direito de fazer isso." E completou: "Se há latino-americanos aqui que concedem ao governo dos Estados Unidos o direito de assassinar latino-americanos indefesos, eles não passam de fantoches." Em entrevista ao jornal O Globo, Celso Amorim, assessor especial de política externa da Presidência da República, manifestou preocupação com a atuação militar dos Estados Unidos na América Latina, afirmando que, ao justificar de combate ao narcoterrorismo o envio de navios de guerra à região, poderia gerar confusões perigosas entre luta contra drogas e enfrentamento ao terrorismo. Ele reafirmou o respeito do Brasil às decisões soberanas de outros países, mas defendeu limites claros para a cooperação internacional. Em carta enviada no dia 16, 25 senadores dos Estados Unidos exigiram de Trump explicações sobre o ataque a um barco venezuelano no dia 2, o primeiro ataque, pedindo para esclarecer a base legal usada para atacar e assassinar civis, bem como todas as avaliações jurídicas conduzidas pela Casa Branca, pelos Departamentos de Justiça e de Defesa, agora Guerra, e por qualquer outra entidade. Também questionaram a associação desses indivíduos com o tráfico de drogas, ou se representavam uma ameaça iminente à vida de terceiros. A carta continha, ao todo, 10 perguntas e dava ao governo até o dia seguinte, 17 de setembro, para responder. Não tivemos mais informações sobre ela até o momento. No dia 19 de setembro, o Escritório de Coordenação do Movimento dos Países Não Alinhados, que reúne 120 nações, apoiou a posição dos países membros da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos contra o envio de tropas estadunidenses ao Caribe.
Em comunicado divulgado nas redes sociais, o movimento rejeitou a presença de forças aéreas, terrestres e navais dos Estados Unidos, especialmente um submarino nuclear que viola o Tratado de Tlatelolco de 1967 e defendeu os princípios de soberania, igualdade entre Estados e o direito à integridade territorial. Também rejeitou o uso de retórica agressiva, ações hostis e ameaças militares como instrumentos de política externa, particularmente em uma região comprometida com a diplomacia, a paz e a desnuclearização. Uma pesquisa pelo site YouGov revelou que 62% da população dos Estados Unidos é contra uma eventual invasão da Venezuela, contra 16% que se disseram a favor. Vamos à África. Na República da Guiné, na África Ocidental, foi realizado no dia 21 um referendo sobre uma nova constituição que poderia permitir ao atual líder, Mamadi Doumbouya, concorrer à presidência caso desejasse, algo que prometeu não fazer ao assumir o poder em 2021 após um golpe de Estado militar. A eleição presidencial está prevista para dezembro deste ano, mas críticos temem que o referendo seja uma tentativa de legitimar o governo militar. A nova Constituição estenderia o mandato presidencial de 5 para 7 anos, renovável por uma vez, e criaria um Senado com 1/3 de senadores nomeados diretamente pelo presidente. Sobre o Sudão, Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, pediu em comunicado o cessar-fogo imediato na região de Darfur, após um ataque mortal no dia 19 ter matado mais de 70 fiéis, incluindo crianças, durante orações da madrugada em uma mesquita em Al-Fashir, expressando grave preocupação com a rápida deterioração da situação. O ataque também teria atingido um caminhão-pipa apoiado pelo Unicef e ocorreu no momento em que a ONU divulgava um relatório que afirmava que as execuções sumárias, os ataques a civis e a violência étnica estavam piorando em todo o Sudão, particularmente na região de Darfur. Segundo o relatório, os dados permaneceram consistentes durante o primeiro semestre de 2025. Persistência da violência sexual, ataques indiscriminados e uso generalizado de violência retaliatória contra civis, particularmente com base étnica, visando indivíduos acusados de colaborar com grupos opositores. El-Fashir, capital da região de Darfur do Norte, é o último grande reduto das Forças Armadas sudanesas, apoiadas pelo governo e seus aliados em Darfur. A cidade está sitiada há mais de um ano pelas Forças de Apoio Rápido, paramilitares que lançaram uma nova ofensiva para capturar a cidade nas últimas semanas. Organizações humanitárias continuaram alertando sobre a crescente fome na cidade, com centenas de milhares de pessoas permanecendo presas sem acesso a alimentos, medicamentos e outros itens essenciais. A ONU afirmou que a situação humanitária no Sudão, onde milhares foram mortos e milhões deslocados em todo o país, é a pior do mundo. O primeiro-ministro do Sudão, Camil Idris, disse que abordaria a situação em Al-Fashir na Assembleia Geral da ONU, enquanto líderes mundiais se reúnem em Nova York para a 80ª sessão. Em julho deste ano, o Tribunal Penal Internacional informou o Conselho de Segurança da ONU que acreditava que crimes de guerra e crimes contra a humanidade estariam sendo cometidos em Darfur. Vamos agora à Ásia, onde o Irã, em parceria com China, Rússia, Venezuela, Nicarágua e Bielorrússia, apresentou à Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA, um projeto de acordo que proíbe ataques às suas instalações nucleares, buscando defender a integridade do Tratado de Não Proliferação Nuclear, o TNP, e fortalecer garantias internacionais de segurança.
O texto estabelece que todos os países devem se abster de qualquer forma de ataque ou ameaça de ataque contra locais nucleares submetidos às salvaguardas da AIEA. Ismail Baqai, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, ressaltou que a iniciativa reafirma o direito de desenvolver energia nuclear para fins pacíficos e exige garantias contra qualquer ataque ou ameaça de ataque. O documento apresentado tenta garantir que episódios como os ataques sofridos em junho de 2025 a partir dos Estados Unidos e Israel não se repitam e reforçar a necessidade de proteção a programas nucleares pacíficos em todo o mundo. No dia 19, o Conselho de Segurança da ONU aprovou a retomada das sanções contra o Irã, que, em resposta, suspendeu a cooperação com a AIEA enquanto essas sanções permanecerem em vigor. O Conselho de Segurança da ONU não conseguiu chegar a um consenso para impedir a reativação do mecanismo de snapback, lançado pelo grupo E3, formado por Reino Unido, França e Alemanha, que alegavam que o Irã não havia cumprido o Plano de Ação Conjunta Global, um acordo nuclear de 2015. Rússia e China, que também são signatárias do acordo, rejeitaram a proposta de acionar as sanções snapback. Sob esse plano, assinado por Irã, China, Rússia, Estados Unidos e o E3, ou Alemanha, França e Reino Unido, Teherã concordou em restringir seu programa nuclear em troca do alívio das sanções. Mas o acordo foi rompido em 2018 pela decisão do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de se retirar dele e impor sanções unilaterais. Vamos agora tratar de Israel e Palestina. Em 16 de setembro, a Comissão Internacional de Inquérito da ONU declarou genocídio em Gaza no mesmo dia em que o exército israelense anunciou o lançamento de sua ofensiva terrestre contra a cidade de Gaza, onde permanecem cerca de 150 mil refugiados palestinos, segundo dados do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários. O relatório da comissão afirma que as forças israelenses realizaram pelo menos 4 de 5 atos previstos na Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, de 1948. São eles assassinatos, danos físicos ou mentais graves, condições de vida que visam a destruição física do grupo e a imposição de medidas destinadas a impedir nascimentos. A comissão foi presidida por Navi Pillay, ex-alta comissária para os direitos humanos e juíza do Tribunal Penal Internacional para Ruanda, e responsabiliza o presidente israelense Isaac Herzog, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ex-ministro da Defesa Yoav Gallant por incitação ao genocídio. Os investigadores afirmaram que as autoridades israelenses não tomaram medidas para prevenir ou punir esses atos, baseados em mais de 16 mil provas, e que declarações explícitas de autoridades civis e militares israelenses, juntamente com o padrão de conduta de suas forças militares, indicam a execução de atos genocidas com a intenção de destruir os palestinos da faixa de Gaza enquanto grupo. Uma das afirmações mais dramáticas foi de que a expectativa de vida caiu quase pela metade em Gaza, de 75,5 anos no início do conflito, há 2 anos, para 40,5 anos um ano depois e 34,9 anos mais recentemente. Chris Sidoti, um dos 3 membros dessa equipe investigadora, afirmou que as declarações públicas de líderes israelenses combinadas com o padrão sistemático de operações militares indicam a existência de intenção genocida. E completou: o povo israelense foi traído por seu governo, que vem travando esta guerra genocida há 2 anos. A grande maioria dos habitantes de Gaza foi deslocada pelo menos uma vez, e mais deslocamentos em massa estão ocorrendo à medida que Israel intensifica a ofensiva para assumir o controle da cidade de Gaza, onde a ONU declarou estado de fome. A chancelaria israelense rejeitou o relatório e disse que se tratava de uma
reprodução de falsidades do Hamas, acusando os membros da comissão de agirem como representantes do grupo. Também exigiu a dissolução imediata da comissão, alegando que seus membros defendiam posições antissemitas. Em coletiva de imprensa, Navi Pillay afirmou que o mundo está testemunhando a quebra da promessa de nunca mais, que surgiu após os genocídios do século XX. Segundo ela, hoje estamos testemunhando em tempo real como essa promessa está sendo quebrada diante dos olhos do mundo. Acrescentou que os Estados são obrigados pelo direito internacional a agir imediatamente em caso de genocídio, afirmando que não há necessidade de esperar uma decisão judicial para evitar novos crimes. Em referência às acusações de Israel, Chris Doty disse: as respostas israelenses estão se tornando tediosas. Sempre dizem as mesmas coisas, estão produzindo respostas com o ChatGPT nestes dias. E gastam tanto dinheiro com propaganda no Ministério de Relações Exteriores que você pensaria que realmente viriam com algo original. Gostaria que respondessem com provas, mas nunca fazem isso. Embora não tenha origem em um órgão jurídico formal, as conclusões do relatório podem ser usadas como prova em futuros processos perante tribunais internacionais, como o Tribunal Penal Internacional, o TPI, e a Corte Internacional de Justiça, a CIJ. O relatório se soma ao processo judicial em andamento na CIJ, onde a África do Sul acusa Israel de violar a Convenção sobre Genocídio. Já o TPI emitiu mandados de prisão para Netanyahu e Gallant, embora ainda não os tenha acusado formalmente de genocídio. O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, declarou após a publicação que viu evidências cada vez mais claras de genocídio no enclave. A Anistia Internacional, por sua vez, afirmou que a comunidade internacional não pode mais dizer que não sabia e enfatizou não haver mais tempo para desculpas. No dia 16, durante a coletiva de imprensa na ONU, Antônio Guterres, secretário-geral da entidade, reiterou a urgência para o fim da guerra de Israel contra Gaza, dada a crescente complexidade da situação e a necessidade de respeitar a soberania de ambos os povos. Instou os líderes mundiais presentes na Assembleia Geral da ONU a discutir estratégias concretas para uma solução de coexistência de dois Estados como único caminho viável para uma paz duradoura na região e enfatizou que o reconhecimento da Palestina como Estado soberano é passo fundamental e que o apoio dos 150 chefes de Estado e de governo reunidos na Assembleia Geral pode representar um passo significativo nessa direção. Guterres também reconheceu que, no atual contexto, essa possibilidade parece cada vez mais distante, devido ao aumento dos ataques e do número de vítimas civis. Declarou que Israel não está disposto a se envolver em negociações pela paz e o país está determinado em sua campanha militar. Descreveu a situação como moral, política e legalmente intolerável. Ele aproveitou para dizer que a Assembleia Geral será um fórum fundamental para abordar outros desafios globais, como divisões geopolíticas, impunidade, regulamentação da inteligência artificial e pressão por ações climáticas, questões que estão sendo afetadas por ações excessivas dos seres humanos e pela irresponsabilidade dos governos. No dia anterior, em 15 de setembro, Francesca Albanese, relatora especial da ONU para os territórios palestinos ocupados, disse em coletiva de imprensa que, segundo estudiosos e cientistas, o número de mortos em Gaza poderia chegar a 680 mil, sendo 75% de mulheres e crianças. Segundo ela, diversas fontes, incluindo a revista médica The Lancet, documentos do exército israelense e estimativas com base nos bombardeios e destruição dos edifícios embasariam essa conclusão. Ela ainda afirmou que Israel estaria tentando tornar a cidade de Gaza
inabitável, bombardeando com armas não convencionais antes de proceder com a limpeza étnica. Enquanto isso, o exército israelense confirmou que suas tropas estavam dentro da cidade de Gaza após semanas de intenso bombardeio. A ofensiva ocorreu após uma noite de intensos bombardeios também. Pouco antes do início do ataque, o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, havia dito: Gaza está em chamas, acrescentando que seu país não recuaria até que a missão fosse cumprida. Calcula-se que este assalto à cidade tenha forçado, logo no início, ao menos 300 mil pessoas a se deslocar em busca de refúgio. As ações de Israel na cidade de Gaza sofreram uma forte condenação de diversos governos. O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, chegou a sugerir que atletas israelenses sejam banidos de eventos esportivos internacionais. A sugestão foi feita logo depois da notícia de que seu governo havia cancelado um contrato militar de 825 milhões de dólares com Israel. Ao mesmo tempo, a população espanhola tem levado sua voz às ruas para protestar contra o genocídio em Gaza. Kaja Kallas, ministra das Relações Exteriores da União Europeia, apresentou no dia 17 medidas para pressionar Israel e defendeu sanções individuais contra os ministros de extrema-direita Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, conhecidos por fazerem parte da ala mais radical do governo israelense e que defendem visões supremacistas. Entre as sanções, a proposta incluiu o congelamento de ativos mantidos na Europa e proibição de entrada na União Europeia. Também estava prevista a suspensão de dezenas de milhões de euros do orçamento europeu destinados a programas de cooperação com as autoridades israelenses. No âmbito comercial, propôs a suspensão dos direitos aduaneiros presenciais de 0% concedidos a Israel pelo acordo de associação, que poderia ter um impacto significativo, visto que a Europa é o maior cliente das exportações israelenses, alcançando 32% do total. O eurodeputado Charles Goerens, do Partido Democrático de Luxemburgo e apoiador de Ursula von der Leyen, presidenta da Comissão Europeia, disse ter dúvidas sobre a adoção dessas sanções. Segundo ele, é fácil prometer coisas que não podem ser cumpridas. Concordo com as medidas propostas. Os 2 ministros merecem ser sancionados, mas não estou em posição de garantir à Comissão que essas decisões serão, em última análise, confirmadas pelo Conselho. Francamente, penso que a Europa, com o seu sistema decisório, não está em posição de exercer influência nos assuntos do Oriente Médio. Estamos numa posição frágil. Para ser aprovada, a proposta precisaria de maioria qualificada, ou seja, a aprovação de 15 Estados-membros, que representem 55% da população. Bastaria a abstenção da Alemanha, país mais populoso da União Europeia, para impedir a proposta de avançar. Uma carta aberta publicada em 17 de setembro, assinada por 329 ex-embaixadores e altos funcionários da União Europeia e seus Estados-membros, pedem sanções contra Israel e diz que Europa não deve permitir que Gaza se torne o cemitério do direito internacional e dos direitos humanos, chamando a atenção para a grave situação de fome e desnutrição no local. O texto pediu ao presidente da Assembleia Geral da ONU e ao presidente do Conselho de Segurança da organização para convocar reuniões de emergência de ambos os órgãos para adotar sanções contra Israel pelas múltiplas violações diárias do direito internacional contra o povo palestino, instando a ONU a assumir suas responsabilidades. Exigiu dos líderes da União Europeia uma resposta urgente à escalada de violência pelo exército israelense, com o bombardeio da cidade de Gaza e a política declarada pelo governo israelense de expulsar a população da cidade e forçar o deslocamento de 1,5 milhão de pessoas. Defendeu medidas mais decisivas da Europa
para defender o direito internacional e proteger os direitos humanos, a suspensão do acordo de associação União Europeia-Israel, a cessação de exportação e importação de armas e equipamento militar, proibição de importações provenientes de assentamentos ilegais, restrição do acesso a programas financiados pela União Europeia, reconhecimento do Estado da Palestina e a solução de 2 estados. A carta também defendeu sanções imediatas e específicas à liderança política e militar de Israel, bem como a cúmplices e responsáveis por crimes de guerra. Também exigiu que os Estados Unidos revoguem as decisões que impedem representantes oficiais da Palestina e da ONU de dialogarem durante a Assembleia Geral nas Nações Unidas. Ao final, afirmou que os ataques de 7 de outubro de 2023, perpetrados pelo Hamas e outros grupos contra cidadãos israelenses, juntamente com a detenção de reféns, não justificam a retaliação infligida a Gaza, que está se tornando o cemitério do direito internacional e dos direitos humanos universais, e criticou os ataques contra o Catar, que tem sido ator fundamental nas negociações de cessar-fogo. Ressoando a carta, os governos de Austrália, Canadá, Portugal e Reino Unido disseram que iriam reconhecer o Estado palestino no dia 21, antes mesmo de uma conferência de alto nível sobre o tema prevista para ocorrer em Nova York e antes mesmo da própria Assembleia Geral da ONU. Com isso, já são 10 os países que afirmaram que irão reconhecer, neste momento, o Estado palestino. Além dos mencionados, também estão na lista Andorra, Bélgica, França, Luxemburgo, Malta e São Marino. No dia 17 de setembro, Londres recebeu o show beneficente Juntos pela Palestina, que reuniu cerca de 12 mil pessoas. Ele foi organizado pelo famoso músico britânico Brian Eno e toda a renda foi revertida para ONGs humanitárias que atuam em Gaza, como a Ta'awan, que ajuda crianças palestinas. No palco, várias personalidades do mundo artístico estiveram presentes. Pinturas de artistas palestinos acompanharam as performances e os depoimentos. A jornalista Yada Eir, natural de Gaza, prestou homenagem aos mais de 270 jornalistas mortos desde o início da guerra. O show foi transmitido ao vivo pelo YouTube. E pela 6ª vez desde o início do conflito em Gaza, neste dia 18 de setembro, os Estados Unidos vetaram um apelo por cessar-fogo no Conselho de Segurança da ONU, sob o argumento de que a única saída para o conflito seria o Hamas se render e que Israel tinha o direito de se defender e que mais ajuda humanitária estava chegando. Os outros 14 membros votaram a favor da resolução que previa cessar-fogo imediato, libertação de reféns e entrada de ajuda humanitária em Gaza. O veto provocou uma raiva incomum entre os demais membros do Conselho, que expressaram de forma crescente e explícita sua frustração com a incapacidade de pressionar Israel a pôr fim à difícil situação do povo em Gaza. E na Cisjordânia ocupada, Israel intensificou as operações de força em Ramallah, 3 dias antes do prometido reconhecimento do Estado da Palestina por vários países da ONU. À medida que se aproxima a Assembleia Geral, Ramallah, que é sede da Autoridade Palestina, tornou-se palco de uma pressão militar e política cada vez mais intensa, e alguns observadores acusaram Israel de querer aniquilar qualquer possibilidade concreta de um Estado palestino. A ministra de Relações Exteriores da Palestina, Varsen Shaheen, confessa que a pressão crescente está se tornando sufocante. Quando questionada se a pressão aumentou nos últimos dias, confirma imediatamente. No dia 18 de setembro, um grupo de senadores democratas dos Estados Unidos apresentou a primeira resolução do Senado do país para exigir o reconhecimento de um Estado palestino, sinalizando ainda mais uma mudança do país em relação a Israel. Apesar de ser improvável que essa medida seja aprovada no Senado, onde os republicanos têm maioria,
de 53 a 47, a resolução pede o reconhecimento pelos Estados Unidos de um Estado palestino desmilitarizado, juntamente com um Estado de Israel seguro, e ofereceria esperança a ambos os lados, ao mesmo tempo em que aumentaria as perspectivas de paz. Na Câmara dos Representantes, a deputada Rohanna, da Califórnia, está circulando uma carta na esperança de angariar apoio para o reconhecimento do Estado palestino. As ações refletem uma mudança entre os legisladores dos Estados Unidos no sentido de pressionar Israel a encerrar a guerra e aliviar a crise humanitária em Gaza, à medida que o conflito se aproxima da marca de 2 anos. Um dos senadores que patrocinou a resolução do Senado foi Bernie Sanders, um independente que participa dos caucusos com os democratas e se tornou, no dia 17, o primeiro senador estadunidense a descrever os eventos em Gaza como um genocídio. Uma pesquisa de opinião da Reuters Ipsos, em agosto, mostrou que 58% da população dos Estados Unidos acredita que todos os países das Nações Unidas deveriam reconhecer a Palestina como nação. Vamos agora à Europa. Um software da empresa estadunidense RTX foi alvo de hackers no dia 20 de setembro, paralisando vários dos principais aeroportos europeus. O ataque impediu o check-in eletrônico de passageiros e bagagens, forçando as companhias aéreas a concluir esse processo manualmente e resultando em grandes filas. Para evitar um caos total, voos foram atrasados ou cancelados, como nos casos do aeroporto de Bruxelas, o primeiro a relatar o incidente, de Berlim e o aeroporto Heathrow em Londres. Na França, os aeroportos de Roissy e Orly não foram afetados. E, ainda na França, o país viveu um dia intenso de mobilização em 18 de setembro, com dezenas de milhares de pessoas indo às ruas para greves e manifestações convocadas pelos sindicatos e tentar influenciar as decisões orçamentárias do governo. Uma semana após o movimento Bloqueiem Tudo, as autoridades também prometeram uma resposta firme para impedir bloqueios e outras medidas, mas a mobilização conseguiu se concretizar. As autoridades contaram mais de 500 mil manifestantes, enquanto a CGT francesa relatou mais de 1 milhão de pessoas, gritando por mais justiça social e fiscal, inclusive taxação dos mais ricos. E na questão russo-ucraniana, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou no dia 15 de setembro que a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, fornecia apoio direto e indireto à Ucrânia e, portanto, estaria de fato em estado de guerra com a Rússia. Acrescentou que os europeus estão interferindo no processo por uma solução pacífica. E no dia 16, o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, declarou em entrevista que não havia discussões em andamento sobre uma possível cúpula entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos. Esta fala veio enquanto se prolonga a guerra e o impasse nas tentativas de negociação entre Moscou e Kiev estão cada vez mais distantes de um consenso. A entrada dos Estados Unidos nesse processo tem sido vista como um fator potencial de pressão diplomática, mas a Rússia ainda não considera essa opção. Ficamos hoje por aqui. Muito obrigado.